O Ribeirão em Debate está de volta e o assunto hoje é mulheres. E eu lembro a você que nós estamos sorteando no programa de hoje o livro Violência Doméstica, Lei Maria da Penha, daqui do nosso amigo promotor Ronaldo Batista Pinto, e também vamos sortear 2 ingressos para o Mulheres Vermelhas do Gilson Filho para o dia 15 de março, tá? Vamos voltar aqui com o nosso assunto mulheres. Eu estou lembrando alguns dados aqui. Em 1976 houve um crime muito conhecido no Brasil, foi assassinada uma atriz chamada Ângela Diniz, socialite, e ela foi morta pelo companheiro dela de poucos meses, chamado Doc Street. Esse caso ficou famosíssimo e ele foi absolvido. E a ideia era que, por amor, se podia matar. E surgiu uma campanha na época, quem ama não mata. Foi uma verdadeira campanha do Brasil e no mundo em relação a isso. Em 85, alguns anos depois, foi criada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher aqui no estado de São Paulo, foi a primeira do Brasil, e mais recentemente veio a Lei Maria da Penha, cujo livro do doutor Ronaldo trata exatamente desse tema. Então, Ronaldo, nesses anos todos houve uma evolução, evidentemente, mas a violência contra a mulher continua aí permanente, né? Eu já fiz vários júris, você já presidiu vários júris, né? E é muito comum, por exemplo, o homem matando a mulher, dizer que mata em legítima defesa da honra. Ou seja, ele que foi traído, ou se disse traído, muitas vezes nem chegou a ser traído, né? Invoca o direito de matar a sua mulher, não é? Quer dizer, na defesa da honra dele. Tese que muitas vezes pegou, né, Gandini? Às vezes você se depara num júri, o júri é formado por juízes leigos, não um juiz formado em direito, não é? Quer dizer, e essa tese, ela funciona muito, né? Quer dizer, gente, então, só para ter uma noção da ideia de posse, né? De propriedade que inspira muitos homens, né? Eu dizia aqui no intervalo, a minha esposa é delegada da defesa da mulher aqui em Ribeirão Preto, delegada assistente, e há em Ribeirão Preto cerca de 10 pessoas por dia, 10 mulheres que se dirigem à delegacia dando conta de que foram vítimas de agressões praticadas pelos maridos. 10 maridos, companheiros, etc. 10 são aquelas que vão, né? Que vão. Fora as que não vão, né? Quer dizer, uma maioria, eu que conheço bem a periferia, as favelas, eu sei que a maioria efetivamente não vai. Então a violência doméstica no Brasil, ela assume uma proporção de verdadeira epidemia, né? É uma coisa absurda que a gente não tem noção do número, né? E a Lei Maria da Penha foi uma lei, para usar um jargão que a gente conhece tanto, foi uma lei que pegou, não é? Quer dizer, pegou. Essa lei, ela tem inibido muito a violência. E, as mulheres têm procurado. Inibe porque... A pessoa fica com medo, assim, fala, não vou fazer por causa da lei? A lei prevê medidas protetivas que são impostas pelo juiz. Uma delas de uma eficácia enorme, que é proibir o homem de se aproximar a 500 metros, 100 metros da mulher, não é? Quer dizer, sob pena de ser preso. Então essa lei teve uma eficácia enorme, né? Mas precisa também que o poder público apoie a lei. Não adianta você permitir que uma mulher saia de casa porque está sendo agredida se não tiver uma casa-abrigo, por exemplo, então, onde essa mulher vai ser colocada. Não é? Quer dizer, e aqui em Ribeirão ainda não tem isso. Não tem, nós né? estamos... porque essa mulher que é agredida, né? A gente acha, né? Nem entende como é que isso acontece. Ela permanece com esse homem? Como é que ela fica lá, por exemplo, ela é agredida, né? Enfim, aí ela volta para casa, fica com ele. Como é que acontece isso? Então, na direção que você está comentando, eu acho que isso é fruto, né, do nosso modelo de sociedade. Quer dizer, o nosso modelo, nós temos uma sociedade que valoriza padrões e valores masculinos. Então, a mulher, ela é submissa. E se ela não tem, além dessa cultura de submissão, ela não tem poder aquisitivo, ela não tem condições de se manter, ela acaba voltando. Manter os filhos, para manter os filhos, como é que ela vai sobreviver? Né? Então, eu vejo que realmente essa lei, ela traz grandes avanços, mas como o Ronaldo mencionou, precisamos ainda de diferentes segmentos apoiando e traçando estratégias para que essa mulher que decide deixar o seu lar, ela tenha condições de sobreviver, porque muitas vezes ela não tem trabalho, ela vai passar fome, onde ela vai com seus filhos, né? Então são vários os fatores que contribuem para que ela volte e permaneça naquela condição de sofrimento. Né? A sociedade parece que está avançando um pouco no sentido de proteger efetivamente a mulher, né? Tem uma Lei Maria da Penha, tem as delegacias de defesa da mulher que hoje espalharam-se pelo país todo. Agora, no começo do governo Lula, foi criada uma primeira vez a Secretaria de Políticas para Mulheres. Então nós temos uma ministra que cuida de mulheres desde 2013.
2003, depois de 2003. Já fizemos 3 conferências, a última agora em dezembro, Conferência Nacional de Políticas para Mulheres. E começou a criar o Conselho de Defesa da Mulher, etc. Quer dizer, há uma série de avanços, mas ainda há uma discriminação. Veja como há avanços da sociedade, né? Nós tivemos no Supremo, a ministra Ellen Grace foi a primeira a ascender, a primeira mulher a chegar ao Supremo Tribunal com mais de 200 anos de história. Hoje nós já temos, num pequeno período, 3 mulheres. A Ellen Grace, que se aposentou, a Carmen Lúcia e agora a Rosa Weber. Né? Mais recentemente. Então, em pouco tempo, 3 mulheres chegaram ao Supremo. Em 200 anos, não tinha nenhuma chegada. Já houve um avanço. Se você pegar hoje a presidente da Petrobras, que é uma das maiores empresas do mundo, na área de petróleo e em geral, a Graça Foster foi recentemente empossada pela presidente Dilma. Nós temos uma das maiores redes de varejo do país comandadas pela Luísa Trajano, uma mulher. Nós temos uma mulher que é presidente da República, a própria Sueli Vilela, que está aqui com a gente, até pouco tempo era reitora de uma das maiores universidades do mundo. Quer dizer, são as mulheres tomando o seu espaço, né? Quer dizer, as mulheres assumindo isso. Porém, a discriminação parece que continua muito... Não só na questão da violência, né? E outros tipos de violência, porque o Ronaldo lembrou a violência física, que é a que a gente vê no dia. Mas e a violência, o assédio sexual, e o assédio moral, e a discriminação, e a violência psicológica? São outros fatores que a gente tem que analisar, né? Lelinha, fala dessa evolução da mulher aqui. E como é que você vê tudo isso? Como é que uma mulher sai lá do nada, 200 anos sem mulher no Supremo, agora temos 3 em pouco tempo, a presidente da República, reitora da USP, presidente de grandes grupos, e a discriminação, que no teu ramo parece que é muito pequeno. Talvez até tenha contra o homem, porque a discriminação não é de mulher e homem, é de gênero. A discriminação, ela a partir do momento em que ela existe ao contrário também, em todos os, né, homem, mulher, raça, em tudo, existe a discriminação inversa também, né? E você sabe que é engraçado a gente falar dessa discriminação ao contrário, que existe sim. Por exemplo, teve uma novela aí que foi famosa, aquela novela Tititi, que até foi regravada, e que o costureiro, para poder ser aceito, ele tinha que fazer de conta que ele era gay, né? Porque senão ele não podia ser aceito aí. Então, realmente existe. Na minha área, realmente, né, como eu disse ainda há pouco, é uma área diferente, sim. Eu acho que as mulheres, elas têm mais espaço, mas ainda assim, veja você, como o Ronaldo interviu há pouco, existe, na hora de empresariar, ainda homens que entram no mercado. Que prevalecem no mercado de moda. Que prevalecem. Eu acho que um pouco dessa questão do homem, o homem e a mulher, eu acho que eles têm uma maneira muito diferente de tocar os negócios, né? O homem é muito objetivo, né? Essa questão do homem ser muito objetivo, ser pouco sentimental, tudo. Por um lado, acho que as empresas acham isso um ponto positivo. Por outro lado, eu já vi pesquisas que dizem que atualmente muitas empresas preferem contratar mulheres, porque a mulher, o homem, o empresário, o executivo, ele é aquele homem que ele cumpre o papel dele na empresa. Então, ele vai, fecha negócio, etc e tal. A mulher, ao mesmo tempo que ela senta com o diretor, fecha um negócio, fala no departamento financeiro, se precisar, ela corre lá na copa, pega um cafezinho e serve para o cliente dela. E o homem não tem tanto esse jogo de cintura, né? O que eu acho fundamental é, por exemplo, nas carreiras de juiz, de promotor, é contar com a mulher exatamente para ela dar esse olhar feminino, né? Uma coisa que eu vejo muito negativa, né, são algumas promotoras ou algumas juízas que acabam querendo ser mais duras, digamos assim, do que o próprio homem, né? E com isso, esse olhar feminino, que é tão importante na hora de julgar, na hora de acusar alguém, de denunciar, né, acaba se perdendo, né? Quer dizer, isso eu acho muito ruim. Eu acho que a magistratura, o Ministério Público, falando da nossa área, né, ela não pode prescindir desse olhar feminino para as coisas, né? Mas eu acho que essa atitude vem justamente
não digamos preconceito, esse pré-conceito, quer dizer, esse conceito antecipado de que há uma diferença entre o homem e a mulher. E aí a mulher, na hora de querer se posicionar, porque quando você quer ser algo que você não é, você faz aquilo muito mal feito. Eu gostaria de comentar com relação a essa evolução da mulher, né? Como ela vem ocupando posições de liderança e falar um pouquinho dessas dificuldades. Além do que eu já falei da dificuldade cultural, nós temos do nosso modelo de sociedade, nós temos também, eu diria, barreiras invisíveis, né? Barreiras no mundo, barreiras de cultura que são corporativas, né? Que você não percebe, você sente que ela existe, essa barreira, né? Que são as próprias resistências sociais. Mas tem um ponto também, que algumas mulheres, eu fiz uma palestra sobre mulheres no México ano passado, e eu tive a oportunidade de ler algumas coisas a respeito. E eu vi que algumas mulheres também não querem ocupar posições de liderança. Elas têm dificuldades em conciliar ou buscar o equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal e a questão da maternidade. Como você faz isso, né? Você vai ter que abrir mão em algum momento de alguma coisa, ou priorizar em determinados momentos a sua carreira, em determinados momentos a maternidade, e aí você conseguir sobreviver. Mas a questão da sensibilidade, eu vejo que o século XXI, essa nova sociedade que nós estamos vivenciando, uma sociedade do conhecimento, uma sociedade globalizada, em transformação, eu diria que ela está baseada em valores que eu considero valores femininos, que são sensibilidade, criatividade, flexibilidade, emotividade. Até os homens aquilo são que diferentes, você mencionou da capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muito próprio da mulher. E também de um trabalho em equipe. Então, eu vejo, eu estou entendendo que toda essa evolução, e hoje temos uma presidente mulher, exatamente em função disso, né? Em função desses valores, que os valores dessa sociedade, dessa nova sociedade, são valores que eu diria que são valores femininos. É verdade. E agora, eu acho que a mulher, ela ainda hoje, com tudo isso que vem acontecendo, ela vive todo esse mercado de trabalho, ela vive tudo isso, mas a mulher, eu acho que ela, de alguma forma, ela ainda sofre com essa questão da maternidade. Ela organiza a casa, ela deixa os filhos, ela deixa alguém. O homem, quando ele sai, eu digo assim, eu acho, né? Porque eu não sou homem, como é que eu vou saber? Mas eu acho que o homem é uma coisa que está incutida dentro dele. Quando ele sai para trabalhar, ele sai naquela função dele, que ele tem que ir, né? Que ele vai sair para o trabalho dele. E a mulher também sai hoje em dia. Então, ela vai trabalhar, mas ela sempre tem aquela coisa que ela está deixando os filhos. Ai, meu Deus. O homem teria só aquela função de provedor, Exatamente. Né? A minha obrigação é trabalhar, colocar dinheiro dentro de casa. Exatamente. Ele chega à noite, ele vai ver os filhos à noite, ele está com a missão cumprida. A mulher, ela vai cumprir essa missão, mas ela não desliga. Ela tem o filho, ela tem a casa. E queria comentar também o que o Ronaldo falou, que é a questão de mulheres, muitas vezes, elas serem mais firmes, mais duras. Eu acho que isso é fruto da cobrança da sociedade. Isso. Veja bem, há realmente um preconceito cultural. Uma mulher num determinado cargo, ela é muito mais cobrada. Ela tem que provar que ela sabe quanto fazer. Maior o e cargo, o homem, quanto maior o cargo, ela tem mais que provar, mais ela é cobrada. O homem não. A gente já parte do princípio, a sociedade, que ele sabe aquilo. Então não precisamos ficar provando, pedindo para provar. Então acho que isso é um pouco. Por que a mulher, as mulheres em cargos, Margaret Thatcher, mulher de ferro. Mulher de ferro. Então você sempre tem isso, que ela é uma mulher muito, muito forte. Ela tem, quer dizer, acho que é a própria exigência dessa nossa cultura. É verdade. Você tem... Eu vou pedir licença para vocês, nós vamos para o intervalinho. Não saia daí, a gente volta já já, tá bom? No programa Ponto e Vírgula, nós temos curiosidades literárias e de outras áreas, dicas de português, o poeta de ontem, o poeta de hoje e entrevistas com pessoas muito especiais. Todas as sextas-feiras, às 22h30. Espero você!